quebrar um padrão, necessita conhecimento pessoal, amor próprio e equilíbrio. Aí eu acredito que seria mais plausível. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live de quarta-feira. Quero agradecer imensamente a todos que assistiram a entrevista ontem. Então, quem não assistiu as lives anteriores, pode rever essas lives, porque as coisas tendem a repetir fatos e situações familiares. Sobre esse tema, nós teríamos que falar sobre padrões repetitivos, né? Padrões repetitivos acontecem até mesmo com a gente, não é mesmo? É um processo de interiorização e autoconhecimento. Porque mesmo nós tendo consciência e estando num processo espiritual, muitos de nós, que a maioria que está assistindo já está num processo espiritualizado, procurando respostas, assistindo live para, né, esparecer mais as ideias, a gente tende a repetir padrões, inclusive a minha pessoa tende a repetir padrões também, pois é uma coisa que está na nossa mente, no nosso subconsciente, são fatos, são situações que estão já ali, como a minha irmã diria, é um tártaro já. E para tirar tártaro, realmente teria que ser aquela broquinha, para poder liberar essa energia estagnada naquele lugar. Então, o padrão repetitivo, que aí no caso você está mencionando situações familiares, aí não é nem só um problema seu, né? Tem outras pessoas envolvidas, e quando tem outras pessoas envolvidas, fica um pouquinho só mais complexo. Mas na realidade, a gente só pode controlar aquilo que nós temos dentro de nós mesmos, os nossos pensamentos e as nossas ações. O que está fora, nós não temos como controlar, a gente não tem como ter esse controle, que eu já falei em outras lives também. Se nós tentarmos ter esse controle com o que está acontecendo fora da gente, a gente pode se decepcionar muito, a gente pode se magoar muito, a gente pode ficar com raiva, que aí não é legal, porque aí baixa o teu padrão frequencional, e se seu padrão de frequência acaba dando aquela baixadinha, obviamente as coisas externas vão afetar a tua paz, vamos colocar assim. E daí, se você desestabilizar o teu processo de paz, essas situações, elas se tornarão maiores do que elas parecem. Então, nesse quesito, teríamos que trabalhar o nosso padrão repetitivo também de reagir a essas questões externas, porque nós também temos esse padrão de reagir a questões que vêm do externo para conosco, e a gente acaba reagindo da mesma forma, reagindo com raiva, reagindo com decepção, até verbalmente a gente acaba alterando o tom de voz. Eu acho que é uma coisa natural de todo mundo, né? Do ser humano, que todos nós temos um limite, todos nós temos as nossas questões internas, e obviamente quando um padrão se repete externamente, nós tendemos também a repetir o nosso padrão interno. E o que acontece? A mesma coisa. E aí a gente fala, meu Deus, está acontecendo de novo. E é nesse momento que a gente tem que preservar pelo nosso estado de consciência a nossa paz e perguntar o que é mais importante. Eu me manter em paz e compreender esta situação externa, ou novamente me envolver nesta situação sabendo exatamente os resultados. E como você mencionou, uma questão familiar, obviamente, envolve mais que uma pessoa, então, obviamente, a gente não tem o controle sobre eles. E como a gente não tem controle sobre essas pessoas,
a gente tem controle somente sobre as nossas emoções, aquilo que nós desejamos sentir, e aí eu indicaria a técnica do stop, que está lá nos posts e também está nas lives do YouTube. Então, se você não viu essa live, ela já está postada, eu acredito, lá no YouTube, e você terá condições de rever essa live, né, essa aula, onde você pode utilizar dessa técnica do stop, que é você parar, respirar, centrar, observar que nada que está fora de você realmente está acontecendo, que nada mudou. Simplesmente é a maneira que você está alterando o teu estado de consciência interno que vai se tornar realmente esse espelho. Então é uma questão de escolha, como sempre, é livre-arbítrio. O que é que você quer sentir? O que é que você quer vivenciar? Sabe? É sempre livre-arbítrio. Você quer se desestabilizar pelo que os outros estão fazendo ou você quer se manter num estado centrado, às vezes nem de paz profunda, de tipo um Buda, gente. É uma questão de estar centrado e também observar as nossas reações em relação ao mesmo padrão que está se apresentando. Espero que eu tenha ajudado. Mas o stop, nesse caso, é muito útil, ele é rápido, não custa nada, é só respirar e centrar a tua energia novamente. E é aquilo que eu sempre falo, meus amores, é prática. É prática, tem que praticar, porque não adianta também estudar e não colocar as coisas em prática. A prática, nos leva à perfeição. Espero que eu tenha te ajudado. E padrões repetitivos pode ser que nem a questão dos padrões familiares, pode ser padrões de relacionamento, pode ser o teu próprio padrão. Então vamos especificar, porque como eu disse, padrões repetitivos a gente podia falar para o resto do ano e ia ter assunto para falar. Tem padrão repetitivo de doenças. Já como romper isso? Muito boa pergunta, tá? Padrões repetitivos de doença, por si só, já é uma crença. Que aí de padrão repetitivo se torna uma crença. E quando se torna uma crença, ela fica mais complexa. Por quê? Porque já passa como você disse, né, na família. Então tem alguém na família que teve X doença, então fulano pode desenvolver X doença e obviamente eu vou começar a me cuidar porque eu posso desenvolver esta doença. E já se torna um padrão, até através da frequência do DNA, que isso a gente trabalha em coesão criacional, que o teu próprio DNA, ele já traz esse registro de medo do futuro. Os teus anticorpos, eles começam a vibrar nessa frequência de medo e por si só ele começa a se enfraquecer. Quando alguém da família repete o padrão de doença, obviamente esse padrão de DNA, né, de papai e mamãe que está dentro da gente, do avô, do tataravô, eles começam a entrar nessa frequência de medo. E a pessoa que já teve essa doença anteriormente, ela começa a se preocupar com você. Porque como ela teve, ela vai obviamente passar essa preocupação para você. Então se cria um campo eletromagnético de medo. Que eu não quero que aconteça isso com a outra pessoa, eu não quero que aconteça isso com a minha filha, não é? E aí se torna um campo eletromagnético de medo. E o que acontece? Além disso já está vibrando no DNA, que no caso de coesão criacional e muitas outras técnicas, a gente faz esse corte de crença, a gente faz esse corte de padrão repetitivo de doença, porque é uma coisa que já vem através de uma frequência de medo. Quando outra pessoa da sua família começa a adoecer, obviamente, as pessoas começam a vibrar, meu Deus, isso vai acontecer, então pode acontecer com meu filho. E ao invés de todos começarem, a gente vai ter que falar de cocriação aqui,
quando todas as pessoas começarem a mudar o padrão mental para a saúde e não para a doença, esse padrão se transmutaria, vamos colocar assim. Haveria uma transmutação energética da doença. Isso, Louise Hay, ela se curou de câncer. Alguns clientes meus também foram curados de câncer quando nós conseguimos quebrar esta crença que era uma doença. Então, há como transmutar? Sim, mas aí teria que ser toda uma família, gente. Toda a família, inclusive a pessoa que está doente, inclusive a pessoa que não está doente, começar a vibrar numa frequência muito poderosa de cura. Então, às vezes, a pessoa que está doente, ela não acredita nessa crença, ela não acredita que vai ter a mesma doença. Mas a família por si só também, ela fica falando. Ah, mas você tem que se cuidar. Ah, porque teu avô teve isso. Ah, porque teu pai teve isso. Então, obviamente, você também vai ter. E começa novamente, é uma preocupação natural, né? A gente acaba se preocupando com isso e essa preocupação abaixa a tua frequência energética. Você entra numa frequência de medo. Você começa a ativar esta informação que já está no DNA do papai, da mamãe, do vovô, e obviamente caímos novamente no padrão de repetição de doenças genéticas, digamos assim, mas isso não é real. Muitas pessoas se curam de doenças extremas apenas mudando o padrão mental. E não é nem espiritualidade, tá? Obviamente, a fé nos auxilia muito nesse processo, mas é como você pensa e determina para dentro de cada célula sua aquilo que você acredita. Então, se você começar a verbalizar para todas as células do seu corpo que você é saudável, você vai criar campos magnéticos de saúde. E aí, obviamente, comer bem, se alimentar bem, tomar bastante chazinho. Se você não tem ideia dos chás, vai lá no YouTube ou na Angel Garden, que tem várias dicas de chá, e você vai poder começar a purificar a questão sanguínea. Porque os chás, quando eu dou muitas dicas de chás, as pessoas falam, ah, mas você dá dica de chás por quê? Porque nós queremos trabalhar a energia do elemental do nosso corpo. Nós trabalhamos a frequência elemental para purificar o nosso sangue, o nosso rim, o nosso fígado, para que haja um fluxo novo de sangue. Não que o teu sangue vai ser diferente, não, mas ele vai purificando as toxinas que também vêm através de medo, auxiliando o nosso elemental a fortalecer o nosso corpo, tá? Então, como sair do padrão repetitivo que eu já respondo, tá? Que a gente adquire em termos familiares. Na realidade, teria que fazer uma lavagem cerebral em todo mundo e realmente fazer que todo mundo, ao invés de dizer assim, ai, cure o fulano de tal, dizer que fulano de tal tenha saúde. É até uma questão verbal de pedir. A gente fala para Deus, ai, Senhor, cure. Você já está afirmando que existe uma doença. Quando você agradece, que aí entra a questão da gratidão, sincera, óbvio. Quem não assistiu essa live também, tem 3 lives sobre gratidão. Assiste lá no YouTube. Quando você está agradecendo pela cura que teu corpo está recebendo, essa questão energética começa literalmente a afetar no bom sentido as suas células, moléculas, elétrons e nêutrons. Eu fiz uma meditação, acho que foi uma das últimas meditações que eu postei lá no YouTube, que é para a cura física. Ela é bem curtinha, mas como a gente trabalha com essas frequências de 5ª dimensão, é uma meditação muito curta, mas é uma meditação para cura física, mental e espiritual.
para que você se conecte com as frequências elementais do teu corpo e vibre na abundância e prosperidade de Gaia, que traz essa memória, que é uma memória positiva, de sempre e todos os dias estar vibrando em muita abundância de vida. Então, se você não fez essa meditação, ou se você quiser passar para os seus familiares, tá lá no YouTube, eu acho que foi a última meditação que eu postei, é para cura física, mental e espiritual. Se você fizer bastante, se você fizer todos os dias, gente, ela vai alterando essa frequência, que a gente não lê porque é um padrão. A nossa mente, o subconsciente, ele guarda essa informação. E não adianta também só verbalizar conscientemente, tem que acontecer num padrão subconsciente de você internalizar e você sentir isso. E quando a gente sente essa energia, ela vai vibrar com Gaia, que eu gosto de trabalhar nas energias da Terra, Gaia, porque a Gaia é abundante, é abundante. Aí tem estudos, né? Porque esse animal está sendo extinto, mas Gaia já conseguiu desenvolver 3, 4, 5 animais, isso provado pela ciência, que já estão aparecendo na nossa fauna, né, mesmo na flora, está aparecendo novas espécies para repor aquelas que foram eliminadas. Isso é o poder de Gaia. Vida. Vida que brota, vida que nasce, vida é vida todos os dias. Quando nós entramos no padrão de energia de Gaia, nós vamos assimilar essa informação de vida. Então, muitas pessoas me falam sobre a questão de doença, né? E, mas as pessoas ficam falando que eu tô doente. Então, você para de falar com essas pessoas. Porque quando eu tive uma doença muito séria também, eu demorei muito tempo para me tratar e me curar, até porque eu fazia esse tratamento interno comigo mesmo. As pessoas diziam assim, e você tá melhor? Eu olhava e dizia assim, melhor do que? Eu nunca tive doente. E quem tá assistindo sabe que eu não esmorecia, né? Mesmo quando eu estava bem dodói. Por quê? Porque se você realmente se permitir que as pessoas influenciem nos seus pensamentos, você vai repetir, até porque estar doente é uma condição confortável. A gente recebe atenção, a gente recebe carinho. As pessoas, quando você está bem, ou você está na academia, as pessoas não perguntam, elas, aliás, nem se interessam. Agora, se você está doente, as pessoas levam flor, levam remédio, levam chocolate, e elas se preocupam também, é uma forma de chamar a atenção, tá? Não, por favor, interpretem de uma maneira positiva. Sair do padrão repetitivo de vítima também é necessário. E a gente sabe disso, né? Que quando a gente está bem, as pessoas não se importam muito, mas quando você está morrendo, vem um monte de gente falar com a gente. O medo é um padrão repetitivo que eu crio para mim, sim. Medo de errar, medo de ser criticado, medo de ser julgado, medo de não ser bom o suficiente. Aí vem os padrões amiguinhos e priminhos, que seria aí o medo de errar faz que você se torne perfeccionista. Aí, como nunca nada vai ser perfeito na nossa vida, as coisas não andam, não é? Então, o medo de não ser aceito faz com que você tente assimilar outras personalidades ou ser uma pessoa que você não é, esquecendo as suas qualidades. Já falei isso também em outras lives. E aí vem a competição. O medo de errar também faz entrar nesse processo competitivo. E quando a gente está competindo com outras pessoas, nós perdemos tempo. Porque para a minha mentalidade
de pessoa que acredita sinceramente que podemos mudar situações, eu penso que se nós se uníssemos mais, ao invés de puxar o tapete do outro, de competir com o outro, de não apoiar o outro, nosso planeta estaria melhor. Porque quando nós nos apoiamos, nós criamos uma corrente de força e coragem. Quando nós sabotamos outros, estamos sabotando a nós mesmos. Porque aquela frase, nós somos todos um, que todas as pessoas adoram falar, é linda na teoria, mas exatamente o que eu desejo para você é o que eu vou receber. Então, se você ainda tem medo, gente, é a rede eletromagnética planetária. Quando um sente, todos vão sentir. A frase somos todos um é bonita quando estamos falando no positivo. Mas vocês já pensaram que somos todos um nas coisas boas e nas coisas não tão boas? E por isso que muitas pessoas hoje estão sendo afetadas, perguntando ali, sentir cansaço físico tem a ver com o nosso elemental? Nesse caso, é isso que eu vou falar agora, tá? As pessoas que estão realmente conectadas com Somos Todos Um, além de sentir as frequências de Gaia, que seriam as pessoas que têm sensibilidade, empatas, pessoas que estão conectadas com seus mentores hoje no planeta e que vieram com uma consciência de auxiliar Gaia, estão sentindo esse cansaço por causa das guerras, por causa do medo coletivo, por causa das doenças, porque somos todos um. Sentimos todas as coisas lindas, sim, sentimos, mas também nós vamos sentir as coisas não tão positivas, porque se estivermos numa frequência não muito positiva, a gente também somos todos um. Se é que vocês me entendem. Ficou claro, gente? É que vocês não perguntam, mas quando perguntam também é assunto para mês, né? Mas agradeço a todas as perguntas, porque assim a gente consegue desenvolver temas que podem auxiliar todos. Vocês entenderam? Eu me deixei clara, assim me fiz clara? Que somos todos um na alegria e no amor, na compaixão e no perdão, mas se nós não estivermos nesta frequência, nós também seremos todos um, com o medo coletivo, com as guerras e tudo que a gente vê, que eu nem tenho assistido televisão, esses dias assisti a televisão no domingo, e realmente, em menos de meia hora, eles falaram de 5 doenças novas, de jovens. Eu prefiro ficar no meu mundo de Poliana mesmo e tentar ser um com a frequência do amor, incentivando as pessoas que estão ao meu redor, tentando me incentivar, porque nem todos os dias também são fáceis. Agradeço o apoio de todas aquelas pessoas que me incentivam todos os dias, mesmo quando também não estão tão incentivadas a continuar, não é mesmo? Então, gratidão a todas as pessoas que me incentivam o trabalho, que estavam na minha entrevista ontem, que foi um grande incentivo para mim, porque eu realmente estava nervosa. Eu agradeço imensamente por esse carinho, esse amor, e nós somos todos um, que receba multiplicado em suas vidas quando vocês necessitarem e precisarem. Tá? Então, sentir o cansaço físico tem a ver com o elemental? Sim, porque o elemental ele deve estar numa frequência, quer dizer, o elemental tadinho, ele só obedece isso, né? Daí seria meio complexo. O elemental, ele não sabe o que é certo e errado, na realidade o elemental é o arquiteto do universo. O elemental é aquele que cocria, que aí seria a frequência dos Elohims da natureza, porque todo elemental descende de uma frequência elohímica. E os Elohims, como está na Bíblia e em outros livros sagrados do nosso planeta, eles são os arquitetos de Deus. Então, o que não está muito legal não é o elemental, não.
É o ser humaninho, com a sua mente, seu subconsciente e a consciência. Então, se elevar esse padrão, né? Porque a gente está muito. Quem é muito sensível está captando a frequência do planeta assim, viu? Ele tá sintonizando a energia do planeta e está dando uma baixa, sim, gente. Não precisa muito, né? É só ver um jornal, um Fantástico da Vida, a gente está vendo que a coisa está bem legal. Então, por isso que os seres de luz, as sementes estelares que vieram para esse planeta para elevar a frequência, é mais do que necessário agora, até um chamado dos mestres, que aqueles que vieram com a consciência desse amor, o amor, eu vou colocar universal, mas seria o amor de Cristo, que é amai-vos uns aos outros, a gente conseguiria dar uma grande mudança nesse planeta, a gente conseguiria fazer mudanças incríveis, mas as pessoas entre si, por si só, elas não estão conseguindo nem quebrar esses padrões de falta de amor próprio. Então, como é que nós vamos distribuir isso no Somos Todos Um? Ficou claro, meus amores? Deixa eu ver aqui que não está subindo aqui, estava ali na entrevista. Ai, obrigada, gente, quem assistiu a entrevista, eu espero que tenha sido boa mesmo. E aqui a gente vai falando, né? Lá ele estava perguntando e eu não sabia o que ele estava perguntando, e aí, tipo, meu Deus, e se eu falo alguma coisa que eu não devo? Porque, né, vocês sabem, eu gosto de falar. E ele fez umas perguntas de relacionamento, de religião, é bem complexo falar para pessoas que a gente não conhece, né? Eu também não assisto TV, gente. Eu não vejo noticiário. Obviamente, se tem um terremoto, uma guerra, eu até olho na internet mesmo, só para saber, para poder trabalhar, mandar luz, sintonizar uma frequência melhor para poder somos todos um com Gaia, para que Gaia não sofra. Que aquilo que também eu passei no Rios e numa live, a gente morre, a gente reencarna, a gente morre, a gente reencarna, não é? Mas Gaia permanece. Então, Gaia tem que estar curada, ela tem que ser amada e sintonizada. E como é que a gente nutre Gaia? Com o nosso amor. Que nem aqueles azuis lá, eu sempre esqueço o nome deles. Fala aí, gente. Sabe que eles eram gigantes azuis? Que eles se conectavam através de uma frequência, digamos, de rabinho, né? Que supostamente, quando nós viemos para esse planeta, todos os seres humanos tinham cauda, sabia? Tanto que as pessoas que estão aí estudando e sabem disso, no nosso cóccix, supostamente teria avatar, gratidão, haveria cauda. Todos nós, no nosso cóccix, ele não termina aonde a gente acha que termina. Ele teria mais ossinhos, que seria uma cauda. E reza a lenda que quando reencarnamos, que quando viemos como sementes estelares para esse planeta, a Terra estava muito mole, digamos assim, o magma ainda não tinha se compactado dentro do interior desse planeta, e nós viemos com cauda, e nós colocávamos a energia e passávamos as frequências do eu superior através das nossas colunas vertebrais, e nós auxiliávamos Gaia a se compactar. Então, vocês podem ver no final do cóccix de vocês, supostamente, se fizer uma radiografia, os ossinhos, eles acabam assim, mas se analisarmos, ele tem a tendência a ter mais terminações, que se formaria uma cauda, e essa cauda nós colocávamos dentro da energia, que nem no Avatar, dentro da frequência de Gaia, e nós, através da linha dos chakras, nós se conectávamos com as frequências do eu superior e trazíamos o poder divino para sustentar esse planeta. Essa foi a primeira função dos sementes estelares que chegaram a esta maravilhosa energia de Gaia.
Então, supostamente a gente perdeu a cauda quando o planeta foi compactado, e aí a nossa cauda caiu, mas nós deveríamos manter esta energia de sustentação energética para esse maravilhoso planeta. Fui longe demais? Ah, imagina, a dica da meditação, já tem várias meditações lá no YouTube. Tem meditação de gratidão, para dormir, para acordar. O canal do YouTube está cheio de meditação já, e eu vou postar cada vez mais, tá? Porque tem bastante gente falando que as meditações estão ajudando muito. Tinha uma pessoa que me escreveu, que eu não conheço, não é cliente. Ela me escreveu dizendo que colocou para a mamãe dela, que estava muito agitada, dormindo, e ela escutou a meditação e dormiu, e aí ela escreveu e disse: eu não te conheço, mas a minha mãe conseguiu dormir depois dessa meditação, e ela mudou muito, ela está mais feliz, ela está mais entusiasmada, e eu fiquei muito feliz por isso, e de saber que outras pessoas que nem conhecem coesão criacional estão sendo beneficiadas com essas energias, que é quinta dimensão, porque as meditações realmente elevam o nosso padrão para uma frequência de quinta dimensão. Aí esses dias me perguntaram, mas é uma meditação normal, né? Bem legal. É uma meditação normal. E como é que você pode afirmar que é uma frequência de quinta dimensão? Porque é o trabalho, supostamente, é o trabalho que eu vim desenvolver nesse planeta, que é uma elevação consciencial através das frequências do amor, que envolve cocriação, sim, mas ela expande um pouco mais, que seria relembrar o anjo humano que vocês são, para que vocês não precisem fazer nem força para cocriar. E aí as coisas se manifestarão rapidamente na vida de todos vocês. Certo, meus amores? Como identificar se estamos conseguindo quebrar o padrão ou pelo menos estamos no caminho? Eu penso que quando você acorda de manhã e você se dá conta que você não precisa mais carregar aquele fardo, que as coisas mudam diariamente e que nós temos a possibilidade de acordar todos os dias e fazer diferente, quando se conscientizar que está repetindo palavras, situações ou coisas que você sabe que faz sempre, é aquele momento de parar e optar. Eu quero falar isso de novo, eu quero fazer isso de novo, eu preciso disso de novo na minha vida. Aí entra a questão do amor próprio. E quando a gente fala sobre o amor, até ontem na entrevista, o Felipe falou assim: gente, nunca fiz uma entrevista que alguém falou tanto sobre o amor. Mas quando falamos sobre o amor, a maioria das pessoas já vai para a questão relacionamento homem-mulher. E o amor que aqui falamos é um amor que vai um pouquinho além do homem-mulher. Nós falamos do homem-mulher, do espírito, da alma, da unificação com Gaia, da unidade com a fonte criadora. Então, esse é o amor que nós falamos aqui. E aí seria o amor próprio. O amor de você ter a consciência se vale a pena fazer aquilo de novo, sentir aquilo de novo, nem os padrões familiares que foi aqui. Você realmente quer acordar amanhã e sentir medo de novo? Se a resposta for não, você vai parar e você vai lembrar uma atitude tua de muita coragem que você teve na sua vida. E você vai agradecer por esse momento. E nesse instante, assim, você consegue modificar o teu estado de medo para coragem.
Aí, como a gente vai desenvolver isso? É exatamente como eu falei, assim, eu tô sentindo medo, você fecha seu olho, faz o stop, junta, respira, centra e pensa no momento onde você teve muita coragem na sua vida e agradece. Naquele momento, você vai alterar a frequência energética do teu DNA e você vai levar isso não só para você, para o teu corpo físico, para o teu elemental, mas você também vai levar isso para 7 gerações passadas e 7 gerações futuras que tiverem o seu DNA. Você vai começar a alterar completamente a frequência de todos aqueles que pertencem ao mesmo DNA e as pessoas ao seu redor. Mas, sinceramente, quantos de nós, inclusive a minha pessoa, me coloco no barco junto com vocês, faz isso conscientemente? A mesma coisa da tristeza, né? Porque, ai, coragem e tal, vamos na tristeza. O cachorro. E eu sempre brinco com ele ali. Eu chego, ele já vai no muro. Eu trago o osso, às vezes, para ele, que eu vou nos restaurantes comer fora, e eu falo, me dá uns ossinhos pro cachorro, sabe? E ele vem todo feliz. Ele consegue me fazer, naquele segundo, se eu estiver triste, feliz também. Então, é uma opção você ficar triste. Quem fez aquele curso comigo dos 3 minutos, a gente sabe. Até estava olhando as fotos esses dias. Eu dava 1 minuto e meio para a pessoa chorar e 1 minuto e meio para ela se levantar da crise. E a gente fez esse curso mais ou menos com 30 pessoas na época. E foi uma das coisas mais maravilhosas que a gente presenciou. De ver a dor profunda das pessoas em 1 minuto e meio e ver ela se levantando da própria dor no outro 1 minuto e meio. É uma das técnicas de coesão criacional. E eu acredito que tenha mudado a vida de muita gente. É só lembrar daquele dia. É só lembrar que você é capaz de alterar os seus padrões de frequência. Porque é livre-arbítrio. Põe uma Ivete Sangalo e vai dançar, sei lá, poeira, levantou poeira. Samba, gente. Mas tá triste, vai escutar sofrência, não vai resolver, só vai piorar a sua situação, né? Vamos lá. É que eu tô sem óculos, por isso que eu não tô conseguindo ver, gente. Quebrar padrão sem conhecimento pode trazer outros padrões doentios. Eu penso assim, que quebrar um padrão é sempre uma questão de você elevar ele para a positividade. Então, não teria como você quebrar um padrão e trazer outros padrões. Porque a tristeza vai se tornar um padrão de alegria, o medo vai se tornar um padrão de coragem. Aí sim, o doentio não colocaria assim, tá, amada? Eu colocaria como um extremo, que aí a pessoa também pode se tornar muito corajosa e começar a fazer coisas meio bobas ou não equilibradas. Eu colocaria como quebrar um padrão. Necessita conhecimento pessoal, amor próprio e equilíbrio. Aí eu acredito que seria mais plausível. O padrão doentio não acredito, porque o padrão, por si só, ele já está, né, num processo repetitivo de dor e sofrimento, que, como eu disse, já vem no nosso DNA. Às vezes a gente repete coisas do papai, da mamãe, do avô, do bisavô, do tataravô, e aí a mãe da gente fala, nossa, teu bisavô fazia isso, você nem conheceu ele, mas acaba fazendo. A questão do alcoolismo é uma delas, que passa de geração em geração, mas por quê? Porque eles veem dentro de casa grande consumo de bebida e se torna uma coisa natural, né? Então não é que passou de uma geração para outra, acaba se tornando um hábito. E às vezes os filhos fazem até para agradar os pais, porque é uma maneira deles estarem presentes na vida dos seus pais. Não é todos os casos, daí vamos adaptar a realidade de cada um, mas eu tento usar os exemplos mais claros para que fique bem
explanado o assunto. Então, quebrar um padrão sem conhecimento, não, porque se você quer quebrar um padrão, ele já não é bom, né? Então ele não pode se tornar pior do que ele já está. Mas sim é necessário equilíbrio, né? Porque se a pessoa também sair rindo o tempo todo, quem ri demais é desespero, é equilíbrio, não é mesmo? Quando a pessoa é muito tímida também, daí começa a se tornar muito espalhafatosa, também é o extremo. Então é o yin e yang, o equilíbrio entre luz e sombras, utilizando as duas versões da luz e da sombra para que você consiga estabelecer consciência de co-criador. Porque até estava lendo Gênesis essa semana, e o próprio Deus, né, criou a luz e as trevas, digamos, né, para equilibrar. Então, é uma consciência de Gênesis até. Precisamos ter um equilíbrio entre a luz e a sombra, e aí Deus criou horas, digamos, né, na Gênesis ela está como momentos de claridade e momentos de escuridão, para que os animais pudessem ter um relógio biológico de dormir, de acordar, e o planeta por si só pudesse evoluir nessas energias. Então é bem claro que se o Todo-Poderoso criou isso, a gente tem que entender que existe um objetivo maior. Mas óbvio, se for um caso específico ali, tá? De quebrar, ela fez essa pergunta porque deve ser uma coisa bem específica. Mas eu acredito que quando você quer quebrar um padrão é porque você já não gosta muito dele, né? E não pode se tornar pior do que já tá. E quando a gente quebra um padrão, geralmente é para tornar ele melhor, positivo, para que a gente continue. Mas, calma lá. Ah, então tá bom. Obrigada a você pela sua pergunta, viu, amadinha? Boa pergunta. Eu gosto de perguntas porque aí eu tenho que realmente puxar aqui informações, informações do alô além, para que possa tocar o coração de vocês, porque por incrível que pareça, quando vocês perguntam, é como se eu estivesse sentindo o que vocês sentem, e aí eu pergunto aqui para o meu mentorzinho, tipo, é isso mesmo? Que nem sempre também eu, ser humaninho, tenho esse conhecimento. Ele realmente vem de uma fonte muito magnífica de luz. Porque depois eu escuto a live e eu falo, gente, mas isso é suprassumo do suprassumo. Isso aí, se eu utilizar na minha vida, vai ser de grande valia. Eu agradeço imensamente a todos que estão perguntando, porque a gente consegue realmente fazer essa comunicação interdimensional em prol de todos, inclusive a minha pessoa, que também necessita, como todos nós. Mais alguma coisa, meus amores? E então, ali eu vi passando aqui do negócio do avatar, né? No avatar é essa questão, eu vejo o amor que existe em você, eu vejo o amor que está em mim. É bem lindo esse filme, realmente. É possível saber algo no sonho se ele é real? É isso? É possível saber algo no sonho é real? Olha, amiga, aí nós temos mais uma live para mais 6 meses. Olha. Ai, meu Deus, a gente tem só uns minutinhos para responder isso, mas desdobramento astral, ele é papo para um ano mesmo. Mas basicamente, tá? Quando eu passei por esse processo de desdobramento astral, onde começou essa comunicação interdimensional com os meus mentores, a maior parte do tempo era real, tá? Eu ia para lugares muito intensos, resgatar fragmentos de alma, que é o que eu faço em coesão criacional até hoje. E para mim eles são bem reais, sim, por mais louco que pareça. Daí você complementa aqui, né? Você sonhou com 2 lugares e hoje vi no documentário o lugar. Nunca estive lá. Aconteceu comigo também várias vezes, e um deles eu estava na China
e eu perguntei por que eu tô aqui, eu tive esse sonho, que eu estava no Egito. E depois de mais ou menos 5 anos, eu acabei descobrindo que era o templo etérico de Eumoria, não, Serafis Bey, num curso que eu estava dando, por incrível que pareça. Então, sim, obviamente, aqueles mais tumultuados pode ser só lembranças de subconsciente, alguma coisa que você viu, mas quando você tem esses déjà vus, sim, acredito que foi mais um desdobramento astral do que um sonho só. Então, vamos levar essa consciência também ao desdobramento astral, porque nós somos capazes de fazer isso, e isso está se acentuando com muita mais intensidade agora, que abriu os grandes portais que estão se abrindo, e todos os eclipses, e todos esses eventos astrológicos que estão acontecendo no nosso planeta. Estamos passando por uma quarta e quinta dimensão, que basicamente nós vamos poder acessar toda a informação do universo de acordo com a nossa consciência. E é o que eu venho ensinando nos últimos 20 anos em coesão criacional, para que as pessoas pudessem estar hoje mais conscientes, acessando com mais facilidade essa multidimensionalidade. Quando coisas boas ainda causam medo, é um padrão ou se ver menos merecedor que os outros? É falta de merecimento, tá? Você não aceita as coisas boas ainda porque você acha que pode estar tirando de outro, que os outros também merecem. É uma falta de não merecimento. Tem que trabalhar bastante o amor próprio e se sentir merecedora primeiro, porque se você está recebendo, é porque você já plantou essa semente em algum momento, ou nessa vida ou em outra vida, e aí eu não gosto de falar outra vida, né, num plano multidimensional. Você talvez esteja saindo em etérico num desdobramento físico, trabalhando lá, ajudando as pessoas que estão desencarnando em guerras, ou a questão do Covid, muitos desencarnaram, está fazendo um trabalho nos hospitais etéricos, e que você está recebendo isso no plano físico. Então, é um merecimento de alma. Então, e se não aceitar também, o universo vai ler que você não está aceitando e ele vai dar para outra pessoa. Então, tem que trabalhar bastante o amor próprio e dizer sim, eu sou merecedora de tudo que o universo me traz, independente o motivo. Não reclama, gente. Aceita, se não quiser, é passado para outra pessoa que está na vibração de aceitação. Falo por experiência própria. Eu não aceitava e via o vizinho do lado recebendo a minha cocriação. E acredite, eu acho que eu falei nisso numa live também. Vai no YouTube e assiste as lives. Eu fiquei bem triste quando o meu vizinho recebeu a minha cocriação, mas é porque eu não tinha aceitado. Isso mesmo, então é desdobramento astral, tá, meninas? Desdobramento astral, daí trabalha em etérico, não lembra, e aí começa a receber coisas aqui no físico, né? Gente, eu tenho só um minutinho. A pessoa, ela perguntou, meu mentor costumava me levar para muitos lugares, hoje não leva mais, por que será? Porque talvez você tenha mudado sua frequência, porque talvez você tenha aprendido tudo que você tenha que aprender e está na hora de trabalhar. Existem vários fatores, mas a gente pode falar sobre desdobramento astral em lives, gente, só que numa live só, não, né? Fica um assunto truncado. Meus amores, eu tenho um minutinho. Eu quero agradecer a todos que participaram da live de perguntas e respostas. Vai ter todo o final de mês, na última quarta-feira do mês. Gratidão por todas essas perguntas enaltecedoras que ajudam também o meu ser se tornar uma pessoa melhor. Gratidão por todos que apoiam o meu trabalho. Muito obrigada pelos seus likes, muito obrigada por seus compartilhamentos, obrigada por você estar aqui comigo toda quarta-feira. Gosto muito dessa energia de paz e amor. Gratidão, gratidão, gratidão. E até a semana que vem. Espero que eu tenha auxiliado de alguma forma, porque eu, com certeza, me enalteci com as suas perguntas. Tá bom? Beijo.
Até a semana que vem. Fiquem na luz dos seus corações, meus queridos anjos humanos. Gratidão. E assistam os vídeos do YouTube lá. Façam as meditações, tá bom? Passa, compartilha. Tem muita gente que vai agradecer pelo teu carinho. Inclusive eu. Porque a gente tem que levar para mais pessoas essas informações, meus amores. Está na hora do nosso grande despertar cósmico nesse planeta. Beijo, fiquem na luz. Gratidão. Tchau.